a gente para pensar o camponês medieval. O cara ali em 1100, tá ali, ele tá cuidando ali da terra dele e ele é fiel, ele vai à missa, né? Tipo, ele leva o negócio a sério. As chances de que esse cara conheça, saiba quem é o Papa, né? São pequenas. Ele pode até saber o nome, né? Mas quantos católicos devotos não viveram a vida sem nem saber qual que era o nome do Papa, nem muito menos como ele era eleito, quando foi eleito, né? E isso não afastava os caras da fé. A modernidade e a contemporaneidade, né, trouxeram tantas coisas para o horizonte de consciência do ser humano, né, que exige dele uma espécie de presciência e uma abrangência de ciência quase que divina, né? Porque o cara tem que estar informado dos rumos da política mundial, o cara tem que estar informado dos rumos do Vaticano, quem é que vai ser o Papa, tá? De repente tá todo mundo preocupado, o maluco tá ali, né, tipo em Tapajós, tá preocupado com se vai ter mais se será mais um Papa progressista, né? Então, assim, eu digo, a galera precisa pensar, né? Se colocar no lugar daquele camponês ali e dizer, caramba, velho, o maluco nem saber quem era o Papa sabia e tava lá, né? Tipo, nem por isso ele se afastava da fé verdadeira. Uma outra coisa que eu noto é, se a gente for pegar em termos de biografia, né? De biografia mesmo. Esses papas mais recentes, né? Eles são uns caras assim pudicos e puros perto de alguns papas que a gente já teve, né? A gente já teve uns papas, né, realmente assim, uns caras com uma biografia não exemplar, né? Mas a gente se escandaliza muito mais com de repente tal opinião política do Papa, tal inclinação política do Papa, entendeu? E a gente esquece que assim, ó, os últimos. Quem nasceu. Eu nasci em 87, né? Então eu vi João Paulo II, vi Bento XVI e vi Francisco. E os três, pô, você não tem muito o que dizer dos caras. Você pode até discordar de alguma coisa, mas você não tem muito o que dizer dos caras pessoalmente, tá entendendo? Nenhum era um devasso, um simonista, um maluco, né? Tipo, como. Qual foi aquele papa que vendeu o papado pro sobrinho dele? Foi. Tem vários, tem João XII, um dos Gregórios na Idade Média que vendeu também o papado, tem vários deles, né? Sim, sim, sim. Sim, sim. Então, assim, cadê? Mas eu vou lembrar. Bento Nono. Bento Nono. Bento Bento Nono. IX. Bento É. IX vendeu o papado, ele foi papa e voltou para o trono, saiu e voltou O- 3 vezes. É uma coisa absurda, né? e ele subiu ao trono adolescente, né? Ele, Sim, ele sim. subiu ao trono adolescente. Então, assim, se tinha um adolescente doidão que foi, que foi papa, tá entendendo? E hoje você tá preocupado se vai ser um papa progressista. Então, assim, eu acho que a gente perdeu muito o senso das proporções de onde as coisas estão e do que é a fé pra gente, né? E do que é a fé pra gente. E a gente termina exigindo, tipo, fazendo exigências, assim, quase que puritanas dos nossos líderes, né? Não, e é A gente vê isso nos comentários aí que muita gente está fazendo sobre o Papa Francisco sem assim um mínimo pudor assim e um mínimo de respeito pela pessoa. Uhum. Entendeu? Por quê? Porque é uma pessoa, um ser humano, todo ser humano merece um respeito, e ainda mais quando você vê católicos, às vezes, gente que é católico, que é da igreja, às vezes até numa posição muito dura, né? Numa cobrança assim, muito absurda assim, do Papa. Né? Eu fiz o primeiro episódio lá da BP sobre o papado, aí tinha lá os comentários, né? Ah, mas você é o advogado do Papa, por que você está defendendo? Eu falei, não, eu simplesmente fiz o quê? Uma apresentação do pontificado dele, os Sim. dados sobre a vida dele, e sem um juízo assim de valor. É claro, existe um impacto de tudo que o Papa fez,
Mas as intenções que motivaram o Papa Francisco, pô, só Deus sabe. Só Deus sabe. E aí a gente já vê os julgamentos, né, que é o que eu falei no começo, né? São dois julgamentos que são totalmente errados: a canonização precoce e a demonização da pessoa. As duas visões estão erradas. Por quê? Porque todo ser humano é cheio de contradição. Nós que estamos aqui, ó, se pegasse aqui as nossas biografias não autorizadas aqui, né, ia dar pano para manga. Você, né, pô, você vai ver, é cheio de contradição. Eu tenho, todos nós temos um monte de contradição, pessoal. E agora, Deus conhece o coração. Deus sabe o que motiva a pessoa. E uma coisa é certa: o juiz que tem condições de julgar o Papa, ele já encontrou, né, no dia 21 de abril, de manhã cedinho, né? Assim que ele fechou os olhos para esse mundo, ele já se encontrou. Então, quer dizer, não cabe a nós, e parece que é uma obrigação as pessoas emitirem juízo de valor, juízo das intenções. E não, né? É o que você falou, Raça. Você estava falando aqui, eu estava lembrando do caso dos maronitas. Uhum. Os maronitas libaneses, eles ficaram perdidos, eles perderam contato com Roma durante séculos. No século XIX, eles foram encontrados e o pessoal falou: pô, pera lá, mas vocês são o quê? Não, são monges, são padres. E aí descobriram que tinha padres, tinha monges, e os monges maronitas trabalhavam junto com o povo, na zona rural, plantando, colhendo. Falou assim: pô, mas vocês se mantiveram fiéis a Roma? Sim, a Roma. Falou: mas vocês sabem quem é o Papa? Não, faz séculos que nós não sabemos quem é o Papa. Aí eles falaram assim: mas como que vocês rezam na missa? A gente reza pelo Papa. No da missa a gente fala pelo Papa. Sabe que alguém é Papa, né? Alguém é Papa. Né? Jesus prometeu que as portas do inferno não vão prevalecer, então nós confiamos. Existe um Papa, nós não sabemos quem é. Mas não, olha aí, os caras mantiveram comunhão com Roma sem saber quem era o Papa. Entendeu? Então, quer dizer, o pessoal não estava preocupado, o nível de preocupação não era esse, entendeu? De saber se o Papa é assim, assado, como ele foi eleito, de que família ele veio, de que tendência. Não, é o Papa. Né? Tem um santo italiano, né? São Luís Orione, San Luigi de Orione. Ele, uma vez, os alunos dele, e ele foi padre naquela época, né? Ele pegou fim do século XIX, ressurgimento italiano, aquela coisa da campanha da maçonaria italiana difamando a igreja, a criação do Estado italiano. E uma vez um dos alunos dele falou assim: mas e se for eleito um mau Papa? Nós temos que obedecer? Aí São Luís Orione respondeu para o menino, falou: até se Garibaldi for eleito Papa, nós temos que obedecê-lo e amá-lo e rezar por ele. Até se Garibaldi. Então, pô, né, Garibaldi, né? Ele forçou ali, ele falou: mas até se Garibaldi for eleito. Por quê? Porque quem governa a igreja é o Espírito Santo. Então, na verdade, nós não estamos falando de uma eleição de síndico, nós estamos falando de uma coisa que tem uma perspectiva prática, humana, mas tem uma perspectiva sobrenatural. Aí, muita gente pode falar assim: ah, pô, mas já está levando para esse lado. Ué, mas não tem como não levar para esse lado. Até o sujeito mais incrédulo, se ele for estudar o papado, ele vai ver que tem a mão de Deus sobre aquilo ali, né? que é o trono do pescador, o trono de Pedro, que não foi abalado por nada. Né? Então, quer dizer, Ludwig von Pastor era um alemão protestante, né, para citar um exemplo aqui. Ele escreveu para o Papa Leão XIII, como protestante, pedindo permissão para mexer nos arquivos secretos do Vaticano, porque ele queria escrever sobre o papado. O von Pastor, ele falou que ele ia desmontar o papado através da historiografia. Beleza, o Leão XIII abriu, falou: não, pode vir. O que aconteceu com o cara? Ele se converteu, morreu como católico piedosíssimo, defendendo a igreja e brigando com o protestante. Por quê? Porque ele estudou o papado. E qual é a conclusão que ele chegou? O von Pastor fala isso. Ele fala: não, só uma instituição divina pode resistir a tanta gente ruim, governando e não conseguindo destruir a instituição. E realmente, a igreja, nós tivemos 266 papas. Desses 266, só 83 foram elevados à honra dos altares, como beatos ou santos. 83 de 266.
E nós tivemos muitos que não foram bons, que tiveram uma vida pessoal até muito questionável, uma vida moral atrapalhada, e não destruíram a igreja. Né? O Lutero, quando ele foi chamado, né, pelo cardeal Caetano, ele falou para o cardeal Caetano, na petulância dele, falou: eu destruirei o papado. E o cardeal Caetano falou: não vai destruir, não, porque nem nós conseguimos, você vai conseguir. Então, o cardeal Caetano, ele dizia, ele falou, o cardeal Caetano sabia, falou, até nós, cardeais, né, tão ruins que somos, nós não conseguimos um negócio desse. Você que é um monge aqui vai conseguir? Não vai. E, de fato, né, quantos impérios, quantos reinos, quantos governos subiram e caíram, e o trono de Pedro permanece. Né? Então, isso é a prova, né, da promessa de Cristo, lá em Mateus, capítulo 16, né, de que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, sobre o trono de Pedro. Né? É uma promessa divina. E, de fato, a gente vai ver gente muito ruim. Nenhuma instituição, uma empresa mal gerida, ela acaba. Ela entra em falência. E a igreja, ela teve já muitos papas extremamente ruins, papas que se dedicaram mais à política do que ao papado. Por exemplo, Júlio II era visto muito mais vestido de armadura e montado em cavalo, fazendo guerra pela Itália, do que governando a igreja como papa. Muitos dos cardeais que o Júlio II criava, ele criava os cardeais em campo de batalha, vestido de armadura. Ele pedia o capelo ali, criava cardeal em campo de batalha. Então, a igreja teve isso. E ele acabou com a igreja? Ele destruiu a igreja? Não. Né? Então, até mesmo o Alexandre VI, o Borgia, o famoso Papa Borgia, né? A maçonaria italiana quis fazer uma campanha difamatória contra o papado, né? E aí resolveram, falou, não, vamos pegar os piores papas e vamos começar a soltar isso no jornal. O que a própria maçonaria constatou? Que o Borgia, pessoalmente, ele tinha problemas morais gravíssimos, amante, filhos, favorecimento de parentes, desvio de dinheiro, uma vida moral terrível. Mas, quando ele, como papa, definia alguma coisa em matéria de fé e de moral, ele não errava. A própria maçonaria, que queria difamar o papado, falou, pô, como que o cara não é um cara tão ruim assim? Como que ele não errou? Por exemplo, foi Alexandre VI que, na época do descobrimento da América, escreveu a bula papal Inter Cetera. O que essa bula papal diz? Ela diz o seguinte: o pessoal, os povos originários aí da América são filhos de Deus, possuem alma, têm a imagem e semelhança de Deus e merecem a luz do evangelho, os sacramentos, a graça do batismo. Ponto final. Tinha espanhóis que, quando chegaram aqui, falaram, mas será que eles têm alma? Será que... O Papa respondeu, bula Inter Cetera. Só que é o Papa que tinha uma vida moral toda atrapalhada, mas foi ele que defendeu a dignidade de quem? Dos povos indígenas. Ele acertou. Foi o Papa Alexandre VI que criou a oração do Ângelus, que a gente reza às 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde. Né? É impensável, né? Como que um cara com a vida toda atrapalhada, o cara compôs a oração do Ângelus, que é rezada universalmente, né? Porque existe uma assistência divina. O Papa João XXIII, quando ele foi eleito Papa, um cardeal desejou para ele, falou, eu desejo que o Espírito Santo ilumine muito o senhor no seu governo. Ele falou, a minha função aqui é não atrapalhar o Espírito Santo. Ele falou, porque quem governa a igreja é o Espírito Santo. Ele falou, eu como Papa, eu só tenho que não atrapalhar, porque o Espírito Santo governa a igreja com o Papa e apesar do Papa. Então é interessante a visão do João XXIII. Ele dizia, sendo eu ou sendo outro, Deus vai conduzir a igreja. Então, é assim, tem que ter essa visão sobrenatural. O próprio Michelangelo, por exemplo, quando ele foi chamado para projetar lá a Basílica de São Pedro, quando ele recebeu a encomenda, é interessante que o Papa falou para Michelangelo, eu quero que você materialize aqui nessa igreja o que é o papado. E aí, Michelangelo falou, mas como assim, né? O Michelangelo era um artista, não era um teólogo. E ele pensou, estudou, rezou, quebrou a cabeça ali. O que ele fez? O altar da confissão. O que tem no altar da confissão da Basílica de São Pedro?
os 4 grandes santos doutores, 2 do Ocidente, 2 do Oriente, Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo e Santo Atanásio, né, que são os 2 do Oriente e os 2 do Ocidente. Eles estão sustentando o trono. E em cima do trono está o vitral do Espírito Santo. E o trono está vazio. E quando perguntaram a Michelangelo, mas por que você concebeu um trono vazio? Ele diz, porque esse trono é de Pedro. Hoje, Pedro é o Papa que está vivo. Amanhã é outro, depois de amanhã é outro. Então, por isso que o trono ele deve permanecer vazio, porque é o trono de Pedro. Hoje, né, o trono está vacante. Mas até há poucos dias atrás, quem era Pedro? Pedro era Francisco. Então, Michelangelo materializou bem a coisa. E acima do trono, o Espírito Santo. Então, quer dizer, a igreja até na arte, ela materializou essa ideia sobrenatural do que é o papado, né? O papado é uma instituição divina confiada a homens que também são, sim, pecadores, são limitados, mas contam com uma assistência divina sobrenatural, né? E aí é o que João 23 fala, né? Que o Espírito Santo ele governa com o Papa e apesar do Papa, porque tem papas que foram muito santos e tem papas que não foram tão santos assim, mas a igreja seguiu, né, o seu caminho. Ô, Rafael, isso que você falou agora me lembrou de um caso muito emblemático, assim, porque muitas vezes se pensa, né? A gente precisa de um papa que tenha aquela retidão espiritual, que seja um homem santo e pá, 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 pá. E naquela época dos conflitos entre guelfos e gibelinos, né? Teve um papa, a igreja teve essa ideia. Vamos pegar um cara santo, vamos pegar um cara eremita, vamos pegar um cara assim de vida ascética, assim, exemplar, e foi Celestino V, né? Elegeram. Que é um papa interessantíssimo, porque ele não queria ser papa, ele foi meio que forçado a ser papa, né? E ele foi um péssimo papa, assim, claro, quem sou eu para julgar, mas assim, do ponto de vista, ele foi manipulado por muita gente, foi levado de lá para cá. Ele não era equipado para ocupar um trono que vinha com com as suas dificuldades políticas e tal, né? Então, tanto que Dante na Divina Comédia coloca Celestino no inferno. Ele cometeu a grande recusa, né? Sim. Dante coloca então, e era um cara. Faltava ele era um eremita, né? Ele era um eremita. O cara morava numa montanha, meu irmão, num buraco ali. Tipo, ele não queria sair. Se a gente for pensar, São Bento, fundador da Ordem Beneditina, a ordem que salvou o Ocidente. São Bento, ele tinha uma visão muito prática da vida, assim. Uhum. E uma vez São Bento falou para os monges dele, falou, olha, se no mosteiro vocês precisarem escolher um abade e tiver um monge santo, um monge sábio e um monge prático, escolham o prático para ser abade. Ele falou que porque o santo ele tem a missão de rezar pelos outros que não são santos, para que sejam também. O sábio ele tem que instruir os outros para que aprendam a ser santos. Agora o prático ele vai saber governar. Uhum. Entendeu? E aí São Bento ele falava isso. Falava, então não é todo mundo que tem tino para governo. E São Celestino V é um santo. A igreja canonizou São Celestino. Mas realmente São Celestino, como ele ficou muito tempo encerrado em mosteiro, por exemplo, ele não tinha nenhum traquejo para viver na corte pontifícia, que tinha influência de todo lado. E ele acabava sendo persuadido sempre pelo último que falava com ele. Vinha um e falava com ele, não, o senhor tem que fazer. Ele é isso mesmo. Dali a pouco vinha outro e dizia, não, mas o senhor não olhou a questão por essa ótica. Ele, não, é verdade. Aí vinha um terceiro, entendeu? Então, era inapto mesmo, totalmente inapto. Então, a questão do papado o papado ele exige uma certa aptidão que também ela varia com o tempo. Então, por exemplo, uma coisa que já tinha começado a acontecer na época de Pio XII, que é a questão da mídia. Pio XII foi o primeiro papa que soube lidar com a mídia. Uhum. Pio XII ele sabia discursar muito bem, Pio XII sabia muito bem se posicionar diante da televisão,
né, as suas mensagens, suas radiomensagens, a questão dos gestos e tudo mais. Pio XII já foi aprendendo isso. João XXIII também já conseguiu lidar mais com isso. Paulo VI já foi um papa que viajou mais, já saiu mais dos limites do Vaticano, né? E João Paulo I teve um pontificado de 33 dias, então nem dá para ter uma proporção muito clara. Mas João Paulo II, olha João Paulo II. João Paulo II, ninguém soube lidar com o mundo moderno, com os meios de comunicação como ele. Ele dominava isso assim com uma facilidade imensa. Né? Por exemplo, ele, depois de ter publicado em 86, 87, aquele documento sobre a dignidade das mulheres, né? O Dignitatis Mulierem, as feministas no mundo inteiro contra o Papa, protestos contra o Papa. E ele tinha uma visita prevista nos Estados Unidos, em Denver. E aí o pessoal desaconselhou o Papa, falou, olha, é melhor o senhor cancelar, as feministas vão... E ele falou, não, eu vou falar com os jovens. Ele fez questão de fazer um encontro num estádio com os jovens, e o episcopado norte-americano com medo, falou, vai ser um fiasco, não sei o quê. E aí o Papa ele falou, vocês não conhecem os jovens. Eles vão vir, nem que seja pela curiosidade da briga, para ver se eu vou falar alguma coisa para instigar. Eles vão vir. E aí os bispos falaram, não, a gente desaconselha. Ele falou, não, vamos lá. O que aconteceu? A visita dele em Denver foi assim um sucesso, uma coisa absurda. Por quê? Ele soube lidar com essas coisas. E diplomaticamente também. João Paulo II ele veio de um país que foi dominado primeiro pelo nazismo, depois pelo comunismo. Então ele estava treinadíssimo com o sistema totalitário, com esses tipos de pauta, ele era espertíssimo em relação a isso. Ele foi eleito Papa. Quem era o secretário de Estado? Cardeal Agostinho Casaroli, que era daqueles diplomatas assim que, se tivesse vivo hoje em dia, os globalistas iam amar o Casaroli, né? Porque o Casaroli negociava com tudo que é governo, dialogava com todo mundo, amenizava discurso e tal. E aí o João Paulo, conhecendo a posição, manteve o Casaroli como secretário de Estado. Aí todo mundo falou, mas pô, né? João Paulo tem outra visão e manteve o cara. Mas por que ele manteve o cardeal Casaroli? Para ter o contraponto, justamente por pensar totalmente de maneira contrária, ele falou, mantenho o cara aqui, pergunto para ele o que fazer, o que ele me disser para fazer, eu faço o contrário. Era isso que ele fazia. Tanto é que ele pergunta, assim que ele foi eleito, ele pergunta para o cardeal Casaroli. Ele falou, não, eu pretendo visitar alguns países. O que o senhor me diz? Ele falou, olha, eu só digo para o senhor não visitar a Polônia, que era o próprio país dele, dominado pelo Partido Comunista, e o México, que tem um governo também socialista, de esquerda, totalmente anticlerical. O Papa falou, ótimo, então nós vamos começar pelo México. E foi para o México. Ele desobedeceu, assim, frontalmente, e aí foi falado para ele, não, vai ser um fiasco, não sei o quê. Pelo contrário, os mexicanos vieram às ruas, o governo não teve o que falar, foi um negócio assim. E o Papa foi ao México para quê? Em 79, ele foi ao México e compareceu em Puebla, numa conferência dos bispos, onde muitas ideologias já estavam tomando o episcopado latino-americano, e o Papa foi para lá sem ser convidado. Até o secretário de Estado falou, o senhor não foi convidado. Ele falou, mas eu sou o Papa. Eu sou o Papa, os bispos têm que receber o Papa, então eu vou até lá, na Assembleia dos Bispos, e vou discursar. Foi lá, discursou, deu o tom dele e acabou. Entendeu? Então, ele sabia lidar com isso. Então, hoje em dia, o Papa ele precisa ter um traquejo muito grande, né? um trânsito nessas questões políticas, nessas questões de discurso. Então, eu vejo, às vezes, os comentários do povo, né? Nós precisamos ter um Papa santo para restaurar, para reformar. Eu não discordo, só que nós precisamos ter um Papa também, como dizia o Bento XVI, que saiba falar da verdade com caridade. Porque hoje em dia, até pelos discursos, pelas ideologias, qualquer coisa pode soar como uma vontade de afastamento, de imposição. Então, o Papa tem que ter um traquejo no discurso, com os meios de comunicação, tem que ter um bom entendimento de política, tem que saber o que falar
E, sobretudo, ele tem que entender os problemas internos da igreja para saber como conciliar. Uma das funções do Papa, e isso entra de novo no campo espiritual, qual é? É a função que Jesus deu para Pedro. O que Jesus fala para Pedro? Confirma os teus irmãos. A função do Papa é confirmar os fiéis, confirmar os seus irmãos bispos na fé da igreja. Então, ele precisa estar por dentro do que é problema, do que é desafio, para conseguir dar resposta para isso. E, às vezes, né, um santo que está lá no mosteiro, ele vai fazer muito mais lá no mosteiro, como diz São Bento, rezando pelos outros, do que, às vezes, governando. Então, o mesmo critério de São Bento para escolher um abade, né, escolha o prático, talvez valha para a escolha do Papa. Né, escolher alguém que seja prático, que saiba lidar com essas questões. Né? E uma última parada que a gente tem que falar é isso aqui, né? É o nosso canal de cortes, que voltou agora, tá bombando, já tem 588 inscritos. Pessoal, aí tem cortes maravilhosos, inscrevam-se no canal.